Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais uma reunião de pais. Eu sou Juliana Pereda e hoje eu estou aqui com a Márcia Sertório, que é fisioterapeuta hospitalar e professora da rede pública, mãe de 2 jovens, um rapaz e uma moça, e é ela que está comigo aqui hoje. Bem-vinda, Márcia. A Elaine te manda um abraço. Obrigada. Tudo bem, Ju? Eu fico lisonjeada, né, pelo convite de falar sobre um assunto assim, né, tão importante. 2 assuntos, né? Dois assuntos, né, em pontos de vistas tão diferentes, né? Nós vamos discutir isso. Mas é um assunto que faz parte do futuro, né? Do nosso futuro. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Muito bom. Bem, vamos começar então com o seu trabalho, que é duplo, né? Quando eu te conheci, eu fiquei abismada, assim. Eu admiro muito essas mulheres que trabalham e têm várias funções, enfim. Mas você, além de mãe, você é professora, né? Da rede pública estadual, correto? Isso. Na verdade, é funcionária pública em 2 instituições, né? No hospital e na escola. Então, isso chamou muito a minha atenção quando a gente se conheceu. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que você uniu, né, essas 2 profissões meio que improváveis, né, de fisioterapeuta hospitalar e professora da rede pública. E como que como é que é a sua rotina, enfim, sabe? Assim, essa curiosidade que acho que todo mundo que está assistindo vai ter, de querer saber de você. Então, como é que você chegou, né, a essas 2 profissões e como é que é essa rotina? Então, na verdade, eu sou funcionária pública, né, porque eu sou funcionária do Estado, tanto no hospital quanto na escola. E começou quando eu ainda era nova, estava meio perdida, sem saber o que fazer. Minha mãe teve um acidente de carro. E ela fez fisioterapia e aquilo me chamou a atenção. Ah, sua mãe, então, era fisioterapeuta? Não, minha mãe teve um acidente de carro e ela precisou do serviço de fisioterapia. Tá. Ok. E eu achei interessante, porque a minha mãe estava quase que acamada, né? É que ela é dura na queda mesmo, mas ela estava praticamente acamada. Uhum. E depois da fisioterapia, ela voltou completamente às suas funções e aquilo me chamou a atenção. Tá. Eu achei interessante, né? Já que eu vinha de uma família de advogados, do advogado. Uhum. E eu fui para essa área. E estudando fisioterapia, eu fui convidada para dar aula numa escola que eu já havia estudado quando era criança. E eu fui. E gostei muito do que eu fiz. Mas você fez os testes de concurso, enfim? Lá naquela época, em 92, não havia necessidade, porque era contratado, né? Certo. Tinha os professores não já era efetivos. Concursado. Tinha os concursados, mas assim como é hoje, é uma área que está minguando cada vez mais. As pessoas não querem mais ser professores. Uhum. E eu fui para esse desafio. E foi dar aula do quê? Me apaixonei. Aula de ciências e aula de biologia. Tá. Que eram matérias da faculdade. Matérias da faculdade, porque certo. eu fazia faculdade. Tá. Então, eu estudava pela manhã e lecionava à tarde e à noite. Tá. Quando eu terminei a faculdade, eu me afastei da educação, né? E fui trabalhar em fisioterapia. Só que eu sentia falta, sabe aquela coisa, o carinho que você recebe. Né? Você dá
cuidados e você recebe, Sim. você tem retorno. Você quer dizer Na educação. na profissão de professora. Uhum. E aí, quando eu já estava trabalhando como fisioterapeuta numa clínica, eu fiz a faculdade de biologia. Tá. E aí sim, eu prestei concurso e aí foi, né? Aí eu efetivei no estado como professora e continuei trabalhando Certo. em hospital, que eu já não trabalhava mais em clínica, eu trabalhava na área hospitalar. Eu entrei em 2000 no hospital e não saí mais e não parei mais também de dar aula e estou aqui até hoje. Porque de uma certa forma, acho que você ser professor também nos estimula e nos chama a continuar estudando, não é? Cuidado, cuidado. Eu, na verdade, não deixei de cuidar. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas é tão diferente educação e saúde. Eu sou cuidadora. Sim. Eu cuido tanto no hospital quanto na escola. Certo. Então, assim, o ramo, vamos dizer, eu continuo sendo no cuidadora. mesmo. E quanto à rotina, isso é imprescindível. Porque, apesar de eu ser fisioterapeuta e ser professora, que nem você falou, eu sou mãe, eu sei onde meus filhos estão, Sim, sempre levei... Antes até mesmo de ser fisioterapeuta e professora, você é mãe, não é? Não, na verdade, eu fui fisioterapeuta primeiro e professora primeiro. Sim, mas depois... hoje, quando a gente pensa, depois que a gente tem os filhos... É prioridade. Não é? Exato. Prioridade. Então, eu levava no médico, eu ia nas reuniões, eu levava no balé, eu levava no futebol, eu buscava, eu levava na natação, eu voltava. Tá. Então, a rotina... também, sou do lar também. Sim, na minha claro. casa, E com muito orgulho, né? Eu acho assim, a mulherada anda com muita vergonha de falar que cuida de casa. Né? Eu acho que é uma honra a gente poder cuidar da nossa casa. E é até engraçado que os alunos falam assim... Você lava a louça, você lava a roupa, banheiro? Sim, falei, com lavo, alegria. Eu lavo. Lavo o banheiro também. Então, assim... Para você dar conta e não te sobrecarregar, não te atrapalhar, tem que ter rotina. E organização, não é, Márcia? Rotina em cima de... não dá para você sair fora. Né? Não dá organização, não dá para sair fora. Se eu me atrasar na escola, eu atraso no hospital, eu atraso no outro dia. Então, assim, vira um problema. E, de uma certa forma, também não dá muito espaço para as distrações, né? Que tanto consomem, sugam o tempo das pessoas, isso não é? Mesmo. Essa coisa de você não aproveitar bem o tempo, você, às vezes, fica num celular, passa um tempão no celular. Então, uma pessoa que é extremamente ocupada e que tem uma rotina, não pode, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo de você saber o que aconteceu com o seu vizinho. Isso nos salva, né? Isso nos salva de muitas preserva coisas. A gente, né? Preserva. Então, se eu entendi bem, a locomotiva foi a fisioterapia, desde o início. O início, Foi assim, o fato gerador, né? Isso. A vontade de ser fisioterapeuta, e aí depois, decorrente disso, nasceu a professora. Isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá para a segunda parte. Na nossa conversa preliminar, né, se preparando para o podcast, você mencionou uma coisa que eu achei muito interessante, que você trabalhava em dois âmbitos, né, que foi o que acabou incluindo agora esse conceito de ser cuidadora, né, que você trabalha no âmbito racional, através da escola, e o natural, que é através da saúde. Então, vamos começar com o aspecto racional, com uma pergunta que eu coloquei aqui, pergunta bomba. E aí, Márcia, como é que está a educação no nosso país do ponto de vista de uma professora da rede pública, né? Eu sou professora também, mas eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, né? Apesar de talvez não ser tão diferente. Então, me conta, como você avalia a educação no nosso país? Olha, é até assim triste eu falar, mas vamos falar que é a verdade, sem máscara, né? Sim, sim. Tá um caos. A educação, que nem a gente conversou, né, que é a parte racional, tá muito difícil de trabalhar. Tanto que você vê que não temos professores. Nós não temos professores. Porque as crianças não têm limites, eles não respeitam. E não é um não respeitar... não é não respeitar uma coisa proposital. Eles não têm
eles não têm aquela coisa do respeito de entender que o professor ali é a autoridade dentro daquele espaço. Que o professor é o responsável por aquelas 40 crianças, 30 crianças que estão ali. Não vou falar que eles não gostam que chama de crianças, tá? Aqueles jovens que estão ali. Você dá aula para adolescentes? Isso, adolescentes até... Qual a faixa etária? A faixa etária dos 13, 14 anos. Vai, sétimo, que é mais oitavo. comum. Isso, oitavo, nono, né? Tá, oitavo nono. E nono ano. Okay. E ensino médio é a área que eu mais atuo, que eu mais atuei. Já atuei com os menores de sexto ano, mas não... Tá. Atualmente você atua mais com os adolescentes, Isso. então, se a gente for pensar bem. Tá. Justamente, eu costumo falar, é o olho do furacão. Eu atuo no Você olho do está furacão. No olho do furacão, No olho do furacão, e é onde é a minha zona de conforto. Tá. O olho do furacão é a minha zona de conforto, porque como eu identifiquei já há muitos anos que eles não têm, é onde eu tento colocar, mostrar. Então, eu não sou o tipo da professora, meus alunos, se verem esse podcast, eles vão confirmar. Eu não sou aquela professora amiga que senta na carteira e cruza as pernas e vamos falar. Não. Porque eu já percebi que é justamente essa é a carência. Eles não têm... Eu não sou amiga, eu sou a professora. Sim. Se eu sou amiga, eu dou liberdade para eles falarem o que quiser comigo. Claro. Nós somos amigos. Não, eu não sou. E não é por aí. Não, eu não sou. Então, tem regras a escola? Tem regras. Então, nós vamos seguir as regras. Porque se a gente segue regras, todo mundo sabe o que fazer. Então, mas eles Você não seguem fica as perdido. regras, Má? Segue. Isso que é o engraçado, né? Que é o que me surpreendeu. Quando eu comecei... em 1900 e bolinhas quadradas, tinha um programa do Estado chamado Aceleração. E eles colocavam numa única sala os alunos que tinham mais dificuldades, vamos dizer assim. Tá. E eu cheguei, eu era nova. De alguns alunos, eu tinha quase a mesma idade. Tinha 19 anos. Sim. E aí, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer para eles... Né, a gente quase aqui da mesma idade, eu com 20 anos, eles aqui, com a gente... 17, 18? Então, né, eu falei, vou ter que ter uma estratégia. E eu me espelhei nos meus professores. E os meus professores eram assim. E aqueles que a gente tem um carinho até hoje, eles eram dessa forma. Então, eu me espelhei nos meus professores. Que sempre inspiraram uma autoridade, respeito. Autoridade, assim, do professor entrar na sala e a gente levantar. O professor entrava, todo mundo levantava. Eu sou dessa época. Falava, bom dia, boa tarde, e sentava. Se um aluno, às vezes, estava despercebido, o professor olhava para ele até ele levantar. Então, isso eu tento, até hoje, resgatar. É lógico que não na mesma proporção, porque é lutar contra a maré. Então, também não dar sou. murro em ponta de faca, também né? não tanto, né? Mas por que você acha, então, que, assim... Por que você acha que está tão difícil para os adolescentes respeitarem ou reconhecer uma figura de autoridade na sala de aula? Base. É a base, o problema está na base. Às vezes, o Estado cobra da produtividade do professor, da produtividade da escola. Mas o problema não está efetivamente ali, o problema está na família, a base familiar. Mas é lógico, eu entendo o seguinte, se a base familiar falhou, o próximo estágio mais próximo, né, de uma família é a escola. Sim. Agora, se a família falha e a escola falha, aí você não tem mais onde ensinar. A fase de ensinamento acabou. E aí a pessoa vai ter que aprender ou sofrer as consequências da nossa falha. Porque eu falhei como professora e uma outra pessoa falhou como pai, como mãe. Sim. Independente do como problema. Um efeito dominó, né? Isso, um efeito devastador. Então, quando eu falo para você que a sala de aulas, que a educação, lembrando que educação é uma coisa que vem antes da escola.
Sim, né? Que é aquela distinção que a gente faz muito frequentemente entre escolarização e educação. Isso. Assim, a bem da verdade, a educação vem da família, né? A escola, ela complementa e ela traz os conhecimentos mais específicos, mas se você, é o que você disse, se você falhou no básico, você não vai ter condições mínimas para dar sequência no trabalho da escola, né? Mas como eu entendo que... Eu costumo falar que eu não sou muito enfática em problemas. Eu gosto de ir atrás de solução. Então tá, a família escorregou, não ensinou. Então, mas quando você fala família, você está falando de uma maneira geral, Base, certo? base. Porque assim, o que você enxerga Família é base. No dia a dia da escola, você não enxerga essa falta de respeito ou a falta de reconhecimento de autoridade, isso não vem de 1, 2 alunos. Não, isso geral. É geral. A gente, quando fala, a gente não pode... A gente cita uma exceção. No caso aqui, não é uma citação, né? É o geral mesmo. Você tem algum exemplo, assim, mais prático para me dar, assim, de cenas do dia a dia de uma professora que enfrenta essa dificuldade com autoridade, com respeito? Cenas? Sabe, assim, comportamentos que você percebe de forma repetitiva, né, nos alunos que incitam essa falta de respeito? Olha, eu tenho cenas, que nem às vezes quando a gente tem reunião dos professores, eu tenho muita dificuldade de falar do aluno com o professor A, com o professor B. Eu só consigo falar como ele é comigo. Então, uma coisa que eu acho engraçado, eu tenho o costume de... A primeira coisa que eu faço quando eu entro numa sala de aula é que eles venham para frente, eu não gosto deles lá no fundo, e eu peço que eles alinhem as carteiras. Não interessa qual vai ser o layout. Pode ser carteiras em U, pode ser carteiras olho-nuca, que é aquela uma atrás do outro. Pode ser carteiras em círculo, independente do layout da sala. Isso, para mim, não tem distinção. Mas é para ser círculo? Então, nós vamos fazer um círculo. Eu quero todos em volta do círculo. É olho-nuca? Então, eu quero todos venham para frente, um atrás do outro. Então, é estabelecendo a ordem física da sala de aula. Isso é só no começo. E outra, é só no começo quando eles não me conhecem. Porque quando eu estou chegando, eles já sabem que é minha aula. Então, às vezes, eu até vou andando mais lentamente no corredor, porque eu escuto eles arrumando as carteiras, se organizando, tirando o lixo do chão. Eu gasto nisso aí 3 minutos. Mas estourando 5 minutos, não chega a isso. Não chega a isso. Por quê? Eles já aprenderam. Então, eu gosto, eu acho isso legal. Isso aí é uma imagem que você falou, né? Sim. É uma imagem positiva. Sim. Deixa eu só comentar um que aconteceu à comigo. Vontade. Por causa dessa rigidez, que, a princípio, como eles são adolescentes, né? Eles relutam, eles não gostam. Mas eu não grito e, de forma alguma, eu trato com falta de respeito. Não, até porque, senão, em tempos atuais... Eu perco o respeito. Se eu desrespeitar-los, eu perco o respeito. Né? Então, eu, com toda a autoridade mesmo, autoridade. Então, eu peço que eles se organizem. Sempre tem um ou outro que... E eu fico, por gentileza, por favor. Então, eles levantam, meio chutando, mas vão. Depois, eu não preciso mais fazer isso. Eles automaticamente vão. Seria muito bom se eles já viessem assim de casa, né? E aí, é a base. Economizaria, 5 minutos por aula. Porque aí você gastaria seu tempo para instruir. Claro. Não para educar. E é que nem eu falei, né? Se a família falhou, o professor não pode. Porque é a última chance que eles têm de aprender. De aprender. Sim. E, infelizmente, apesar da mídia, né, da evolução digital, falar que agora você tem que
ensinar o aluno a pensar, ele tem que demonstrar o saber dele. Ele tem que ser protagonista, né, mas se ele não sabe o que é, como é que ele vai desenvolver se ele ainda não aprendeu? Sim, sim. Porque para você ser protagonista de qualquer coisa, de qualquer planejamento, você tem que ter a ordem. Sim. Você tem que saber se organizar. Se ele veio totalmente desorganizado que eu digo socialmente mesmo. Sim. Como é que você vai querer que ele protagonize alguma coisa? Então, eu tento, né, das formas que eu posso, eu tento resgatar. E é gostoso quando você tem uma resposta positiva. É essa que eu quero contar. Um aluno, enfim, eu não ouvi isso, mas teve uma época aí que estava meio tumulto, né, que alguns alunos entraram armados na escola, Sim. proferiram, né, tiros, foi uma tristeza muito grande. Então, a gente ficou em estado de alerta, as escolas no geral. E o aluno falou assim, eu vou dar um tiro na cara da Sertório. Que lá eles me chamam de Sertório. Tá. E criou uma tensão. Eu não falou para mim. Um outro professor ouviu ele falando tal, e foi aquela coisa, a diretora veio prontamente, chamou, foi feito o registro no Placon e deu até delegacia, né? E depois dessa pressão, né, o aluno se transformou de um aluno que ameaçava, Agressivo, para um aluno extremamente produtivo. Muito produtivo. Mas então, a que você atribui isso? Será que o que ele queria era só chamar atenção? Atenção, Tá. não tem uma outra explicação. Porque se eu costumo falar, né, que quem é do mal, é do mal. Ele não aflora. Eu ouvi uma vez uma frase que o aluno era barro na mão do professor. É verdade. Só que tem barro que não dá liga. Então não adianta o professor ficar trabalhando ali naquele material que não vai. São exceções. Graças a Deus, são exceções. Sim, sim. E esse menino era... Uma exceção. Na verdade, ele era um menino bom. Não, ele era bom, exatamente. Ele era bom. Ele era Ele bom. só queria, na verdade, atenção. E quando foi dado atenção, de duas formas, tá? Foi reprimido. Sim. Foi reprimido, inclusive em delegacia, chamando o Foi pai. constrangido. Foi. E ele foi conduzido o quê? Dentro da sociedade, Sim, ao que se espera dele. sim. Né? Talvez era exatamente isso que ele estava buscando sem saber. Se de repente não tivesse ocorrido, se tivesse sido ignorado essa fala dele, Deus me livre, nem sei o que poderia, né? Claro. Sim. Eu costumo falar que o mal só precisa de um ambiente fértil. Sim, sim. Então, como foi cerçado bem ali no comecinho, quando ele fez esse comentário, um professor ouviu que já comunicou a direção da escola, a direção não foi omissa, ela foi prontamente, né, toda a equipe, toda a gestão escolar, e conduziu o aluno. Ele terminou o ano com excelência. Olha aí. E carinhoso, viu? Um aluno super carinhoso, de abraçar, de falar. E por que ele quis dar um tiro na cara da Sertório? Porque eu não deixo sentar em qualquer lugar. Então, toda vez que eu entrava, eu falava, o seu lugar é aqui. Então, por gentileza, vem para o seu lugar. Por favor, vamos começar a aula e eu quero você no seu lugar. Então, eu até falei, né? Você vai dar um tiro porque eu pedi para você mudar de lugar? Então você pode dar, porque você vai continuar no lugar, porque não fui eu que determinei isso. São as regras da escola. Você tem seu lugar para sentar. Se você não sentar no seu lugar, o outro também não vai conseguir. Sim. E aí você vira bagunça. Sim. Ninguém sabe onde sentar. Então, no final, foi num começo trágico, né? Mas com um final feliz. Então, é isso que está faltando. É base, é orientação. Sim. E quando você impõe, eles desenvolvem bem, desenvolvem melhor. Apesar da pedagogia, né? Sim. Falar que Então, não é bem isso. Então, isso que eu já ia dizer, porque assim, você é uma profissional da educação que está atenta a tudo isso, você rema contra a maré, você insiste, né? Porque assim, eu imagino que é muito mais simples a gente se deixar levar, né? Pela correnteza
das ideologias, do comodismo, eu não vou gastar o meu tempo, a minha energia, não é minha obrigação, eu não sou mãe dele, né? Sabe aquelas coisas que a gente ouve, né? É obrigação, sim. Agora, como é que você enxerga a equipe docente, assim, os colegas, né, de profissão? Até que ponto você sente que há um engajamento deles de tentar fazer algo bom, de dar uma contribuição positiva para a vida escolar, né, desses jovens, desses alunos, ou que não, ou que existe muita influência assim, das ideologias, das ideologias de esquerda, dessa coisa do deixa ele ser o que ele quiser, deixa fluir, né? Como você avalia a equipe docente, né? Onde você atua e de forma geral? Olha, uma coisa que é prática minha, eu não influencio diretamente na opinião deles, até mesmo porque eu sou funcionária pública e independente, né, da minha opinião, eu não posso estar né, sendo partidária, vamos dizer assim. Mas você sabe que isso não é o que acontece, né? Não é o que acontece, não é o que acontece. Mas o errado é errado, mesmo que todo mundo faça, né? Continua sendo errado. Então, o que eu costumo... Eu tenho a minha opinião. Quando um ou outro pergunta, eu compartilho, eu deixo bem claro que é a minha opinião pessoal. E o que eu costumo fazer com eles é dar exemplos e colocar eles na situação. Então, eu percebo que a maioria, eles param para refletir. Eles param para refletir. E eu trago muitas histórias, como são ambientes muito diferentes, Você traz as histórias do hospital? Muitas. Ainda teve aluno que falou assim, professora, por que a senhora não escreve um livro? Eu falei, faça você. Você está tantos anos comigo, eu fico mais tempo com você do que com meus filhos. Escreva você. É oportunidade de um projeto de vida para você ser protagonista. Sim. Então, eu já sugeri para eles. Já provoca, né? Então, eu trago histórias de convivência hospitalar para o meio educacional. Que são exemplos, né? Sim. A gente tem que contextualizar o ensino para o aluno entender para que ele está. Então, eu sempre misturo história, eu misturo geografia, eu misturo... Porque eu sou professora de biologia e de ciências. Então, eu sempre falo assim para eles, eu não sou psicóloga. Eu não tenho capacidade para falar aqui sobre psicologia. Eu não sei como eu não estudei, eu não tenho experiência com isso. Sou professora de biologia. E biologia não tem confusão. Ela é o que é. Tá. Então, não tem interpretação. E quando surge a questão do gênero, ideologia de gênero na sala de aula? De tudo, não só, mas questões de até mesmo influência, que a gente fala, né, direita, esquerda, até disso eu falo tudo. Então, eu dou muito exemplos. Por exemplo, ideologia de gênero. Eu sou professora de biologia. Então... Não tem, eu não vejo interpretação. Se o menininho, a criança, nasceu com pênis, é menininho. Se ele vai vestir rosa, se ele vai vestir azul, isso aí é com ele, mas é homem, é masculino. Se nasceu com vagina, é feminino. Não tem interpretação. Então, as pessoas ficam tentando encaixar as exceções. Sim. Tá, e transformar a exceção em regra. Mas o que a gente faz com o geral, então? Quer dizer, é o geral que tem que se adaptar às exceções? Não, nunca foi assim. Sim. Isso aí é uma ideologia que, na verdade, quando eu cheguei, já era assim. Quando você faz o banheiro, no caso que você está perguntando, ideologia de gênero, tem muita discussão. Eu ouço, muitas, até mesmo na justiça, entrar com ações. Para fazer banheiros... Para fazer. Isso é um perigo muito grande, porque as pessoas esquecem que são adolescentes, eles estão em formação de tudo, não é só formação física. Formação de conceitos, formação de limites. E se você
tira isso daí, você cria problema. De referência, de caráter. Você cria problemas. É. Então, se a menina se enxerga como um menino, ela vai ter uma desilusão. Tá, mas a desilusão faz parte do desenvolvimento da pessoa também. Faz parte. Tá, então, para lá, ela nasceu com o quê? Com que órgão genital? Porque sexo... O que é sexo, né? Eu costumo sempre perguntar para os alunos. Eles, do jeito deles, responder, né? Mas eles pensam em relacionamento. Eu falo, não. Sexo é o que define macho e fêmea de uma espécie. Mas isso é natural. Sim. Então, quando você projeta um banheiro para o sexo feminino, é do sexo Todo feminino. mundo que tiver órgão genital feminino deve frequentar Exatamente. esse banheiro. É uma necessidade fisiológica. Sim. O banheiro não tem uma relação, sabe, comunidade social, psicológica. Não, é uma necessidade fisiológica. A mesma coisa o banheiro masculino. Ia ser muito difícil uma pessoa com uma vagina fazer urinar no mictório. Sim. Então, mas qual é o perigo de uma escola, de repente, cogitar a implantação, por exemplo, de um banheiro que seja... Banheiro, só escrito banheiro, né? Exato. Banheiro. Qual é o risco disso? Qual é o risco dos professores encamparem essa ideia, né? Na mente de pessoas, né? Como você mesma diz, adolescentes que estão em formação intelectual. Olha, Ju, é agravar o problema, tá? Independente, a minha opinião é agravar o problema. E agravar o problema de confusão e criar outros problemas, que é de abuso sexual. Claro, claro. Que já ocorre. Ocorre nas escolas, né? Eu não sei qual é a sua realidade, né, não, a minha realidade é diferente, eu acho. Ocorre. Sim. Eu já vivi muito próxima de uma situação de um abuso sexual dentro da escola. E essa criança que foi... Não era a escola que eu trabalhava, mas como a gente faz parte, né, era próximo, a gente ficou sabendo. E depois eu encontrei essa criança, a família, inclusive, no hospital. E essa criança veio a óbito. Tá. Desenvolveu aí uma série, né, de problemas. E o final da história foi a criança vítima a óbito. Acabou com a família, o marido se separou da esposa. É uma tragédia, né? Foi uma tragédia e demoraram. Por isso que o menino desenvolveu uma patologia física, porque demorou muito para descobrir. Então, vou imaginar agora, se a escola que tem tudo separado e tem os agentes escolares que ficam de olho, é lógico que às vezes são 2.000 crianças para 3, 4 funcionários, mas ainda assim eles estão ali olhando. Sim, e existe uma divisão clara, óbvia, né? Se mesmo assim dá problema, né? Você imagina o liberou geral. Só banheiro. Então as pessoas às vezes querem olhar a situação do seu filho, né? Eu não vivi uma situação dessa, eu não posso nem falar com experiência, mas eu não estou olhando para a pessoa em si. Eu estou pensando no todo. Então, a sua filha sente que é um menino e quer usar o banheiro masculino. E aí você entra na justiça para que ele consiga utilizar o banheiro masculino porque ele se sente mal no banheiro feminino. Está olhando só para a pessoa. E aí é onde está o problema. Você não deixa a criança, o jovem, se resolver. Sim. Você já quer ir resolver o problema. Claro. Não é assim. Não é assim que acontece. Nós temos aí... Isso para questões simples, como, por exemplo, o caso do uso do banheiro, né? Eu já mencionei aqui no podcast, já um documentário, tem outro até que foi lançado numa outra plataforma de streaming, que mostra o processo dos jovens se arrependendo de terem feito a cirurgia para mudança de sexo. Tem. Porque isso lá nos Estados Unidos, porque é muito fácil. Em meia hora de consulta, o médico ele carimba ali e autoriza uma mutilação, no final das contas, né? Num jovem que às vezes tem 13 anos, ou terapia hormonal.
Uma né? mutilação, você está falando de uma mutilação física. Não, e a mutilação emocional, psicológica também. Isso né? não sei tão longe, não. Aqui na comunidade nossa, aqui na nossa região, tem isso. Eu Sim. tenho alunas que eu ainda falo, nossa, você tá confundindo meus conceitos. Porque era uma menina, porque quando a gente fica muito tempo com eles, né? Aham. Era uma menina Você que namorava. acompanhou a trajetória da desenvolvimento. jovem. Aham. Depois você falou que não era menina, que você gostava de meninas também. Uhum. E ela chegou Não, até a isso conversar. acontece, Má, assim, muito perto da gente, mesmo. E assim, numa incidência muito grande, que não é a realidade. E não é natural, parece, Não né? é. Parece que é forçado, que é inculcado. Quem é. Isso aí já é científico, né? A pessoa nasce. Ela nasce. Vai no homossexual. Não é que ele vira, ele é. Uhum. Então, essa é uma situação biológica. Até na natureza a gente pode Sim, encontrar. Imagina, e mas a questão biológico. E o homossexualismo, na verdade, não é nem novidade, né? Vamos pensar que Não, isso aí é que nem eu falei, é desde biológico. antes de Cristo você tinha. Biológico. Né? Só que. Mas hoje a gente tem um mas agravante, né? a quantidade é exceção. A proporção, né? É exceção, é exceção. Sim. Só que agora a mídia, a culpa é da mídia. Eu jogo a culpa na mídia. Uhum. Ela está mostrando uma realidade que não existe, que é virtual. Sim. Então, assim, eles mostram que é super legal, que é super pra frente, que é uma coisa super desenvolvida. É descolado. Mentira. É. E isso, para o jovem que está experimentando, que é curioso, Sim. que está em processo de desenvolvimento, E que até está- mesmo de conceito, Não, está vulnerável também, né? Ele- perde todo o ponto de referência. Uhum. Tanto que essa menina em questão namorava com um menino, passou a namorar com outra menina, e aí passou um tempo... Qual a idade dessa jovem? Tinha 14 anos. 13, depois 14, 15. E aí, quando eu encontrei ela novamente, ela estava grávida. Opa, pera lá. Como é que ela engravidou de uma menina? Eu falei, alô, você Quem está é o pai? confundindo. E eu brinquei com ela. Eu falei, você está confundindo meus conceitos. Eu sou professora de biologia. Você não falou para mim que... Ah, professora, eu mudei de novo. Ai, meu Deus, gente. Então, se, olha como a se quisesse, confusão. assim, é que nem mudar, sei lá, mudar minha pulseira, né? Olha a confusão. É. É uma criança que está sem base. Agora ela teve já o bebê. Agora, a minha preocupação Teve o bebê com quantos anos? Ela teve com 16, 17, vai. Tá. Não, 17, não tem 17 ainda, Então, 16 assim, anos. então dos 14 aos 17... Dos 13. Dos 13 aos 17, ela Pura confusão. Tá. Pura confusão. Agora, com que base ela vai educar? Não vai. Mas ela Então, não esse vai. é o grande... E não é maldade, é porque ela... Como é que uma pessoa pode dar para outra o que ela não Sim. tem para si? E essa é a nossa grande preocupação enquanto sociedade, né? As pessoas que estão atentas, né? Você, professora, mãe, você que vê a realidade no hospital, aqui a gente, né? Eu não acho que a culpa é só da mídia, sabe? Eu acho que é o que você falou. A gente tem Falta de referência. Falta de referência que está na família. Então, existe um plano de atacar a família, né, de implodir a família de dentro para fora. E isso reflete, assim, as consequências são desastrosas, são catastróficas. Muita. Né? E é uma coisa, assim, eu vou até além, né, do meu conceito de religião. A união, o casamento, família, foi uma criação divina. Sim. Né? Uma criação divina. E uma criação divina bem definida, né? Com o Sim. homem, a mulher. Inclusive com funções. Sim. Inclusive com funções. Homem proteger, prover, a mulher cuidar, cuidadora, servir, auxiliadora. Né? E aí, o que para você degringolar, né? Para você desintegrar, é só você mexer na base. E é o que está acontecendo. Sim. É o que está acontecendo. Isso se enxerga na escola de uma maneira clara como a luz do dia. Na escola e no hospital. No hospital. Mas é que nem eu falei, né? O racional e o natural, né? Então vamos falar agora do hospital. Vai, vamos assim, tira o chapéu. Tira o chapéu Professora. da professora, coloca agora o chapéu da fisioterapeuta. Eu acho isso tão legal.
Me conta exatamente o que você faz no hospital. Porque, assim, fisioterapia é uma profissão que é muito ampla, você tem várias formas de atuação. Mas você trabalha em fisioterapia hospitalar e de cuidados paliativos, certo? Isso, intensivista. Intensivista. Né? Então, me explica para UTI. quem está nos ouvindo o que faz uma fisioterapeuta intensivista. Para começo de conversa. Entre muitas atribuições que é exclusiva, né, do fisioterapeuta, no caso onde eu estou hoje, é garantir qualidade de vida. Aqui no Brasil, a gente preza até o último minuto pela vida. Pela dignidade da vida humana. Exatamente. Então... E isso se traduz em quê no dia a dia do hospital? É você minimizar as dores? Isso é que nem a rotina hospitalar. Movimentos para aliviar a dor. Tirar o desconforto. Até mesmo tem passeios, tira da cama, liga. Coisas assim que não faz parte do rol de atividade de fisioterapia, mas você acaba fazendo. Sim. Porque a criança, às vezes... No caso, eu trabalho com então, crianças, você trabalha né? na pediatria. Então, intensivista na pediátrica. Isso, ok, então exatamente. Crianças. São crianças, eu trabalho com crianças. E a minha especialização é nessa. Então, quando a gente vai fazer fisioterapia, é isso. É conforto, é qualidade de vida. E preservar ao máximo a funcionalidade daquele indivíduo. Tá. Então, quando alguns pacientes que chegam onde eu trabalho, lá é um hospital lar, né? Que eles ficam lá, eles não vão sair de lá. Uma exceção ou outra que vai para casa, mas vai com todo o aparato, que é atendimento de fisioterapia, médico, enfermeiro, o aparelho ventilatório. Tá, então aonde você trabalha, as crianças doentes, elas chegam num estágio terminal. Então, a perspectiva de cura não está ali, não está na pauta ali. Não. Então, de certa forma, essas crianças vão lá para terminar a vida. Isso. Tá. Né? Então, o que acontece? Só que o terminar a vida é uma coisa muito relativa, né? Nós temos crianças lá que não são mais crianças, têm mais de 20 anos. Sim. Tem mais de 20 anos. Então, já não são mais crianças. Tanto que, quando eles chegam numa determinada idade, depois dos 18, eles são encaminhados para a ala adulta. Tá. Né? E a patologia deles continua. Então, às vezes, esses processos, eles duram muito tempo. Anos. E aí, o que você faz? Que tipo de doenças? Quais são as doenças? Síndromes, né? A maioria delas são síndrome, paralisia cerebral, síndrome de Wernicke-Hoffmann, mais grave. Ou quando já desenvolveu ao ponto de precisar de um dispositivo, por exemplo, para alimentação, que é gastro, né, que eles recebem alimentação especial direto para o estômago, ventilação mecânica, que às vezes não respiram mais sozinho, precisa da ajuda de um aparelho. Então, muitas vezes, a família não tem condições para manter isso em casa. Né? Então, eles são encaminhados para esses hospitais de longa permanência. Nossa, então você tira muitas lições, né? Muitas. Eu até anotei aqui, né? Assim, eu tenho a sensação de que o hospital é um lugar onde as máscaras caem, né? As pessoas se revelam, acho que da maneira mais verdadeira possível, né? Porque elas estão muito vulneráveis naquela... é a condição humana na sua vulnerabilidade... A mais alta potência, né? Como que você trabalha com isso? Como você enxerga? E quais são as lições que você tira de trabalhar no dia a dia com essa situação de máscaras caindo, de pessoas sendo assim, se abrindo na sua verdade, né? Na sua essência. É na essência mesmo que... Sim. Que você falou. Quando eu trabalhava em hospital de agudo é aquele paciente que chegou agora, né, que teve o problema agora. Então, você vê que ali não tem ninguém malvado.
Não tem. As pessoas ali são... Ali não tem política, não tem... Não tem. É uma exceção ou outra que você vê que é um pouco mais agressivo, mas eles estão precisando de ajuda. Estão carentes de ajuda. Sim. E você vai lá fazer isso, porque fisioterapia, como tem muito contato físico, né? Você pega na pessoa. Então, muitas vezes, quando é hospital de agudo, é mais comum, você desenvolve até relacionamento com o paciente, né? Você fica sabendo, ele começa a contar de onde ele veio, quantos filhos ele tem, o que os filhos fazem. Então, você acaba desenvolvendo essa relação, ainda que rápida para alguns, mas você desenvolve uma coisa mais rápida. No caso de paliativo, de longa permanência, você fica sabendo muito mais. E quando as crianças são contactantes, quando elas falam, você vê que elas não refletem muito a origem delas. Isso Como assim? Diferente na escola, por isso que eu falo que é o natural e o racional. Explica melhor. Quando você, por exemplo, tem uma criança no hospital, fala muito bem, escreve, lê, conta as histórias com todos os R's, todos os S's. E, às vezes, cai de você conhecer o responsável e você assusta. Tá. Assusta negativamente? Negativamente. Você assusta, que você percebe que se aquela criança fosse, saudável, e tivesse no âmbito familiar, ela não seria daquele jeito. Tá. Ela ia adquirir conceitos, ela ia adquirir formas que não é o que está acontecendo agora. Por quê? Porque você vê o jeito, às vezes, do pai, da mãe, do irmão, bruto, assim, como é que eu vou explicar? Sem ofender, né? Não teve oportunidades. Uma pessoa que não tem. Então, às vezes, a mãe é drogadita, é alcoólatra. Tá. E, assim, é físico. Você vê isso fisicamente, que a pessoa não tem estrutura. A pessoa não precisa nem te falar. Não, é físico. Você lê ali na tua frente. O jeito de falar, então, chega assim... Grosseiro. O que você quer? Aí você assusta, porque como é que você vai falar com uma criança que só mexe a cabeça dessa forma? E é uma criança, aí você conhece a criança, uma criança doce, comunicativa, divertida. Assim, poxa, essa mãe está perdendo tanto. E é onde, quando eu cheguei nesse hospital, eu tive um choque, porque eu vim de um hospital agudo, né, que você tratava com a vida direto aqui. Ou a pessoa melhorava e ia embora, ou a pessoa piorava, morria. E aí eu fui trabalhar nesse hospital e eu cheguei a indagar o Senhor. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque por mais que eu me esforce, o final deles vai ser o mesmo. Eu posso colocar todas as técnicas que eu aprendi durante todos esses anos, mais de 20. E não vai funcionar. Pelo contrário, algumas vai prejudicar. O que eu estou fazendo aqui? E aí, você teve a resposta de Deus? Não é para criança, é para você. É para mãe. É para, às vezes, aquela avó que vai visitar, mas acabou vendo o vizinho. Sim. É para o funcionário, é para o médico, para o enfermeiro, para o auxiliar, é para a moça da limpeza, é para a moça da dieta. É para nós. Sim. Você fala assim, mas uma criança nasceu com paralisia, demorou muito para nascer, ficou naquela situação e vai ficar ali até chegar a hora. Uma criança não fez nada. Que maldade tem ali? Por quê? Porque esse sofrimento para essa criança, o senhor falou para mim muito claro, é para você aprender alguma coisa. É para você. E aí que você teve o seu estalo. O meu estalo, eu falei, eu não tenho autoridade para reclamar de nada nessa vida. Pois é. De nada, nem de cansaço, nem de falta de família, nem de falta de oportunidade, nem de movimento, nem de nada. E eu passo isso, eu levo essa experiência que eu tenho... Essa perspectiva para a escola. Para a escola, porque você chega na escola, as crianças estão carentes. Sim. E elas
estão ali fazendo um alvoroço. Por nada. Porque descolou a unha de gel. E o pai veio fazer uma malcriação na diretoria, querendo saber por que ninguém falou nada que a filha dele perdeu a unha. Sim. E aí a gente pensou no quê? Tava jogando e... Decepou. Descolou a unha da menina, mas escuta, ninguém viu isso. Como ninguém viu isso? Quando você vai atualizar a situação, descolou a unha de postiça. Isso não é nada. Não é E nada. aí você traz, o que eu tento fazer é justamente esse intercâmbio. Sim. Olha, tem esse daqui que tá, olha como ele, apesar de eu trabalhar num lugar de paliativo, né, pseudo-paliativo, eles não é um lugar deprimente. Não é deprimente. Às vezes você pode ter uma ideia, né, de fim de vida, tristeza, sofrimento. Não, eles são alegres, eles cantam, eles se divertem, tem contam fome piada. em alguns casos, exato. Tem fome, tem Quer frio, pintar, tem quer medo. desenhar. Tem medo. Você pensa assim, né? Vou fazer uma visita e deixar eles mais alegres. Na verdade, é deixar você mais alegre. O seu coração de estar fazendo, querendo dividir o seu tempo com alguém que está ali. Porque, na verdade, eles nem gostam. Muito barulho, muito barulho. Que hora que esse pessoal vai embora? Para eu descansar, né? Porque a rotina deles é aquela ali. Então, eles gostam. Então, eles não acham ruim. Mas quando você vai lá fazer uma visita, conversar, cantar um louvor, tocar um violão... É você está sendo tratado. Sim. Né? Nossa, isso muda tudo, né? Muda isso completamente. Muda tudo. Então, às vezes eu vejo um aluno lá que está querendo, tá falando em ideias suicidas porque quebrou o celular dele e a mãe falou que não vai trocar. Meu filho. Não, e o pior, sabe o que é o pior? Em vez do pai e a mãe explicar o porquê do não, eles corroboram. O pai e a mãe se desespera e arruma dinheiro, sabe lá Deus da onde? Sim, se endivida. Para dar um outro celular. E aí a criança não desenvolve o não. Sim. Mas aí, de novo, isso é fruto dessa nossa sociedade, né? Esse mundo relativista, materialista, e que carece dessa noção da vida que você tem, né? Você, na verdade, é uma privilegiada por conseguir ter acesso a visões do âmbito humano que realmente importa, né? Então, assim, em condições como essa, o que realmente importa, né, da vida? E você poder fazer essa ponte, levar isso para os alunos, nossa, é um presente, né, para eles. Faço muito, inclusive, assim... as histórias que eu conto, tanto da educação para o hospital, quanto as histórias do hospital para a escola. Sim. Então, eu acho muito fácil dar aula de biologia. Eu acho que toda professora deveria ser fisioterapeuta, tá? Né? De paliativos também. Deixar a dica aí para quem é jovem e quer estudar. Ou pelo menos conhecer. Sim, conhecer. Exato. E é possível conhecer o trabalho no hospital? Em alguns lugares, sim, que nem esse mesmo onde eu trabalho, onde era uma colônia, né, de tratamento de hanseníase. E lá é porta aberta. Inclusive, os velhinhos lá adoram bater um papo. Adoram conversar. Então, assim, quando você vai, né, que nem eu indaguei ao senhor, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Você está aprendendo. Você está aprendendo e compartilhando. Sim. Porque não é só aprender, né? E é levar adiante. É um pouco do que você está fazendo aqui com a gente. Aqui agora, que né? sem querer a gente começou a se falar, conversar. É levar adiante essa mensagem, não é mesmo? Bom, tendo em vista, então, tudo isso que você já me contou, das lições que você tira, que você aprende, desse intercâmbio que você faz entre a escola e o hospital, que conselhos que você deixa para todos? Aí eu tinha pensado para os jovens, né, na perspectiva da professora, mas eu acho que você também precisa dar conselhos para as famílias. Então, que conselho você daria para as famílias, em primeiro lugar, né, assim, tendo essa visão tão ampla da vida, né? Olha, eu comento muito, como eu fico muito tempo na escola também, né?
diariamente, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, eu falo muito para eles do valor da prioridade que todo mundo tem que ter. Você tem que ter suas prioridades. Tá. E quais são as prioridades, na sua opinião? Eu brinco com eles, eu falo assim, sabe a minha bolsa? Minha bolsa não tem dinheiro, mas eu sei que ela está no armário tal, guardado com cadeado. E não tem dinheiro lá. Meu celular está aqui, é bloqueado. E se ele sumir, eu rastreio, porque eu tenho outras pessoas que rastreiam meu celular. Uhum. E os meus filhos? O que é mais importante para você? Sua bolsa, seus filhos? Tem pais, eu não vou falar pais, eu vou falar responsáveis. Sabe onde está o celular, sabe onde está a bolsa. Mas se você perguntar do menor que ele está cuidando, ele não faz ideia nem o que está fazendo e nem onde está. Uhum. Às vezes tem um problema na escola, a gente chama o responsável, ele simplesmente não vem. Tem uns que chegam a falar, eu tenho coisa mais importante para fazer, eu estou trabalhando. Tá, mas está trabalhando para quê? Qual que é o objetivo do seu trabalho? Não é proporcionar um bem-estar para a família? Uhum. Então, o conselho é você elencar as prioridades. Elencar as prioridades. E colocar as prioridades na ordem correta. Sim, porque assim, eu sempre tive dupla jornada. Mas os meus filhos, eu sei quem são, com quem estão. E se eu não sei, eu vou atrás. Uhum. Meu filho mesmo, uma ocasião, eu entrei no Messenger dele e tal, e fui indagar. E a minha privacidade? Sua privacidade? Como assim sua privacidade? Você saiu de dentro de mim? Que sua privacidade? Sua privacidade acabou nesse momento. Sim. Quando você saiu dentro de mim, acabou a sua privacidade. Nós dois somos um, então não tem essa de privacidade. Então, eu quero saber sim quem é, onde está, fazendo o quê, com quem. E eu falo, que nem agora meu filho já vai fazer 21 anos. Mas eu continuo sendo a mãe dele. Uhum. Não muda nada. Está fazendo errado, não é assim, olha com quem você anda, não gosto disso, não gosto daquilo. Só que agora ele faz as escolhas dele, mas eu continuo orientando. Não, e olha assim, você vê, Márcia, a gente fazendo tudo isso, ainda tem problemas, né? A gente tem as dificuldades. Imagina se você negligencia desde o início, né? Tem um livro, é um livro infantil. Ele é muita figura, muita imagem. Chama-se Agora Não, Bernardo. E é um livro que eu acho que, sabe, todo Agora mundo... Não, Bernardo. Agora Não, e sobre Bernardo. O que? Você já tá falando da dica cultural. Vai, manda brasa. Manda. É um livro e esse livro foi trabalhado, me foi apresentado... Você lembra o autor, não? É David McKee. Tá. McKee. Tá. David McKee. Anotei aqui. É um livrinho infantil. Uhum. E ele conta a história do menino, o Bernardo, que ele chega no pai e fala, pai, tem um monstro no jardim. E o pai tá lá martelando alguma coisa e ele fala, agora não, Bernardo. Aí ele chega na mãe, fala, mãe, um monstro no jardim quer me comer. E a mãe tá fazendo ali a comida, agora não, Bernardo. Ele volta no pai, e o pai, agora não, Bernardo. Aí o menino se sente sozinho, ele vai lá no quintal e fala, oi, monstro. E o monstro come o Bernardo. Come o Bernardo. Nossa, é um resumo perfeito do que está acontecendo com a nossa sociedade, mas né? Com não os nossos acaba jovens. aí, você acha que é Não trágico? terminou a história? O monstro vê a porta da casa aberta, o monstro entra. E o monstro ruge pro pai. O pai está lendo o jornal. E o monstro... E o pai fala, Bernardo, agora não. O monstro faz cara de ué e vai para a cozinha. E dá uma mordida é mais ou menos essa história. Dá uma mordida na mãe
e a mãe Bernardo. Agora não, o seu leite já está lá na beira da cama. Pega seu brinquedo e sobe. Aí o monstro fala, mas eu não sou o Bernardo. Daqui a pouco, no final, assim, aparece o monstro sentado na cama com um ursinho e a mãe no celular apaga a luz. Sim. É isso, é exatamente isso que a gente tá... Nossa, livro infantil é ótimo, né? Para resumir. Mas você vê que situação? Então, Sim. assim, muitos já estão vendo isso. Sim. Já estão vendo Sim. o que está acontecendo com a nossa sociedade. E alimentando os monstrinhos dentro de casa, Não, né? e nem E percebendo. nem vendo acontecendo. Nem percebendo É. que você perdeu seu filho. Sim. Você perdeu seu filho. Sim. Não tem. Quer dizer, quando você for te dar o start, já vai ser tarde demais. É. Pois é. Eu falo para os alunos, eu falo assim... Escuta, você acha que você faz malcriação pro teu pai, e briga com o teu pai, com a tua mãe, fala o que quer, e eles ficam com vocês porque te amam? É também. É também. Mas é uma questão genética, né? É uma questão genética. A natureza faz com que você preserve a sua genética. Os animais fazem isso. Os animais. Sim. Né? Tanto que eu não acho assim desesperador quando uma mãe simplesmente não vai mais no hospital ver o filho. Sim. Eu até comentei, né? É uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda, mas é algo natural. Porque aquela criança está sendo cuidada. Não precisa ali, apesar da carência, né? Mas não precisa de cuidados da mãe. Então, a função do cuidado já foi naturalmente. passada. Naturalmente. É que nem eu falo, né? Se a gente estivesse na selva, as mães iriam comer as crianças. Né? Mas, apesar do natural e do racional, a falta está sendo a mesma. É. A carência, a ausência está sendo a mesma. É. É a mesma. No racional ou no natural. Sim. Bom, eu acho que a história do Agora Não Bernardo, ela resume um pouco o post que você escolheu pra gente compartilhar. Então agora a gente vai assistir um vídeo, daqui é um post, e depois a gente comenta. Vamos lá. Se eu fosse o diabo, minhas primeiras vítimas seriam as crianças. Desde o momento em que saíssem do precioso ventre de suas mães e nascessem, eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. E conforme eles crescessem, eu continuaria minha infiltração por 12 anos. Eu roubaria seus corações e suas mentes. E chamaria isso de educação. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Falando em Deus, se eu fosse o diabo, quando se trata de religião, eu montei o meu plano perfeitamente. Eu permitiria que você adorasse Jesus todos os domingos, e nos outros 6 dias, eu faria você me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria e ganância, para minha religião, eu não precisaria te converter. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. E faria com que a pseudo-virtude fosse mais importante do que a virtude. Eu daria a vocês religião suficiente para se odiarem, mas não o suficiente para amar um ao outro. E para minha estratégia final do mal, eu faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade. Se eu fosse o diabo, eu não viria vestido com a capa vermelha e chifres pontudos. Dirigiria um carrão, teria um rosto bonito e um cinto Gucci. Basicamente, eu tomaria a forma de tudo que você sempre desejou e veria você criar o seu próprio inferno. Eu não preciso incendiar a terra. E no que diz respeito aos políticos, eu não mudaria nada. Eles já estão fazendo o meu trabalho sujo. Se eu fosse o diabo, discretamente, estaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu normalizaria a disfunção e chamaria de reality show. E nesse reality, eu atacaria a sua autoestima, dificultando a cura. Eu te mostraria imagens de corpos falsos e os tornaria mais atraentes do que os reais. Se eu fosse o diabo, eu faria você rezar para a tecnologia e idolatrar aqueles que criaram. Eu faria da influência a droga número 1 e roubaria milhões de almas perdidas enquanto eles a perseguem. Agora, se eu fosse o diabo, não faria tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo. Em vez disso, eu corroeria a sua moral, pouco a pouco. Exatamente como o câncer se espalha.
Por falar em câncer, se eu fosse o diabo, te alimentaria com alimentos saborosos que o deixariam doente e transformaria seus médicos em traficantes de drogas, vendendo pílulas que o fariam voltar ao invés de curar. Sim, se eu fosse Lúcifer, saberia que a vida e a morte estão na língua. Então eu faria da sua faca e do seu garfo seus algozes. Você não pode alcançar uma consciência superior se seu corpo estiver doente. Você não optará por informações positivas se tiver inflamação. Se eu fosse o diabo, minha inteligência seria admirada. Por que você acha que a palavra inflamação literalmente significa colocar fogo? Se eu fosse o diabo, te mostraria como ser flexível. Liberaria pandemias no mundo para dar às pessoas a chance de realmente cuidar umas das outras. E me sentaria e riria, enquanto elas explorassem e se assustassem umas com as outras. Basicamente, se eu fosse o diabo, continuaria fazendo o que estou fazendo. Deus é minha testemunha. Eu já controlo os seus sistemas. Não tentem lutar contra essa causa. Porque o meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se eu já existir. É forte esse vídeo, né? É, mas é real, né? Sim. Não é uma utopia, não. É a realidade. É o que a gente já está vivendo. Já está. E assim, se você sabe qual é a solução, então, assim, depende do que você está fazendo agora. Sim. Depende do que eu estou fazendo e os outros convidados que eu assisti estão fazendo. Né? É mais do que você falar, é o que você faz. Exato. Não é você falar sobre o assunto, é você agir. Então, na escola mesmo eu falo, professora, eu sou... Não, espera, a sua sexualidade ainda não está desenvolvida. Não, agora você não vai sair. Não, agora não é hora do celular. Tem a hora certa para o celular. E se você pegar, eu vou tomar. Por quê? Porque você não está pronto para ter o celular na sua mão. E eu tomo, e eles sabem disso. A gente não pode ter medo de fazer aquilo que é certo. Não, simples assim. E o desesperador é quando os pais vêm. E os pais não vêm para cima dos filhos. Vem para cima daquele que tirou o celular dele. E isso é super comum. Então, é o comum, mas acho que ainda pela misericórdia de Deus não é o total. Então, ainda há vale esperança, a pena, né? ainda vale a pena. Esperança ainda no mundo. Eu acho que vale a pena. Sim, é óbvio que vale a pena e é por isso que a gente está aqui e é por isso que você está atuando na escola, no hospital, eu no meu trabalho. A gente vai, aos pouquinhos, dentro das nossas comunidades, ajudando as pessoas a enxergar, nós também a continuar a abrir os olhos, porque todo dia a gente falha, né? Somos pecadores, a gente está toda hora caindo, levantando, né? Então, ter essa consciência, acho que já é um grande primeiro passo, não é mesmo, Má? Isso aí, essa é a intenção, né? Muito bom. Então, agora, para finalizar, a professora Márcia vai responder a chamada oral. É só responder com uma palavra, tá? Uma nota alta. Esforço. Uma nota baixa. Realidade virtual. Que não é nada real. O que precisa ir para recuperação? Família. Ai, total. Família. Precisa ir. Já tá todo mundo de recuperação. Uma lição de casa. Olha, pode ser subjetivo, mas eu acho que a Bíblia, em família, ela fala muito bem. O que você tem que fazer, o que a mãe faz, o que o pai faz, Sim. o que o filho faz, o que o amigo faz. Eu acho que Não precisa reinventar a roda, não. Não, já está pronto. É só abrir, não é? Leitura bíblica em família. Muito bom, Má. Então, assim a nossa reunião de pais vai chegando ao fim. Eu agradeço pela sua partilha, por uma partilha especial de uma pessoa que não é tão comum a gente ter, né? Uma professora, uma fisioterapeuta, alguém que enxerga a vida de formas diferentes e que se dispôs a estar aqui, doar um pouquinho do seu tempo para compartilhar com as pessoas. Eu agradeço, e para você que nos acompanhou até agora, não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube. Se esse vídeo fez sentido para você,
compartilha, né, nos grupos de WhatsApp. Tantas famílias estão precisando ouvir, né, as coisas que a gente discutiu aqui, que pode servir, pode dar um start, um despertar. Então, a gente agradece que você siga compartilhando, tanto no YouTube como no Spotify. Se tiver temas para sugestão, manda um e-mail para o reuniãodepaispodcast@gmail.com, e agradecendo também o patrocínio da Unipaz e do Instituto Extremamente, que fazem com que esse programa seja uma realidade. Até a próxima reunião. Tchau!